Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, você, aluno, aluna da primeira série do ensino médio. Nós estamos aqui juntos para mais uma aula de arte. Hoje nós vamos ver a segunda parte sobre a evolução do teatro, né? Então a gente já viu a primeira parte e hoje eu te convido para participar dessa aula, que é uma continuidade da primeira aula que nós tivemos, beleza? Então vem comigo. Então, vamos relembrar nesse momento o que nós vimos na primeira aula, certo? A história do teatro. Então vamos lá. O teatro na pré-história, né? Onde nós vimos que as pessoas naquela época elas imitavam, né? Tinham essa vamos dizer assim, essa questão da imitação, né? Vamos imitar um animal, imitar uma plantinha, alguma coisa assim. Então, eles já encenavam, né? Não tinha ideia do teatro, da arte que nós temos hoje, é claro, né? O teatro na Grécia, né? Que a gente viu que a estrutura que nós conhecemos do teatro hoje, ele começou lá na Grécia, né? O teatro também na Roma antiga, né, com a questão muito mais voltada para o entretenimento, onde havia, né, lutas dos gladiadores, dos animais ali, então trazendo mais essa questão do entretenimento. E vimos também sobre o teatro medieval, que por algum tempo, né, a igreja achou que era algo profano e deixou de lado, mas depois, posteriormente, usou como sendo também uma forma de catequizar, de ensinar, aliás, os seus fiéis a respeito das suas doutrinas e também das histórias bíblicas. Então, aí nós temos, né, na sequência, o teatro no Renascimento. Como vai ser o teatro nesse período? Na Itália, no final da Idade Média e início do Renascimento, surge a comédia dell'arte, que se baseava em espetáculos teatrais populares, apresentados nas ruas, com textos improvisados e personagens de destaque como Arlequim, o Pierrot, Colombina, Polichinelo, Pantaleão e o Brighella, né? Aliás, existem outros também, mas esses são personagens que são personagens fixos, né? O ator, quando ele assume um desses personagens, ele assume esse personagem para a vida toda dele, certo? Ele não pode ficar mudando, né, de personagem. Então, a comédia dell'arte vai ser, né, bem importante nesse período, né, do início do teatro no Renascimento, certo? Então vamos lá. Na Inglaterra, a rainha Elizabeth I deu proteção ao teatro da época, pois apreciava muito os espetáculos populares. Contava com a ajuda de alguns dramaturgos ingleses para contar a história de seus heróis, reforçando o sentimento do nacionalismo, né? Então, a rainha Elizabeth I foi assim muito importante para o teatro nesse período, principalmente o teatro na Inglaterra, né? Então, o teatro do Renascimento teve uma participação muito grande dela, né? Um apoio, né? O principal deles, né, dos dramaturgos que ela apoiou, que ela incentivou, foi o Shakespeare, né? Bem conhecido, né, pela sua peça Romeu e Julieta, né? Então, ele que também idealizou e construiu o mais famoso teatro inglês, né, que é o Globe, que é esse tipo de teatro circular, onde as pessoas ficam nas laterais, em galerias e também no centro, tá? Então, também vale destacar nesse período o francês Molière, patrono dos atores franceses. O Molière, ele foi um comediógrafo, ou seja, ele se dedicou a escrever comédias e em suas histórias explorava as fraquezas e ridículos do ser humano. Então, o Molière foi, assim, muito importante, tá? Também nesse período do teatro do Renascimento, certo? Então vamos lá. Até o século XVIII, o teatro era frequentado pelo povo e essa realidade foi se modificando, a burguesia começou a ser maioria nas plateias e o teatro passou a mostrar as realidades burguesas
com temas como a vida social, o casamento, o dinheiro, entre outros. As representações também começaram a ser mais naturais, mostrando pessoas comuns, mais próximas da vida real. Então, já no teatro, né, nesse período do realismo e do naturalismo, ele vai mostrar muito mais da parte, de fato, né, da realidade das pessoas, né? Então, não somente o teatro, mas nas artes visuais também isso vai acontecer, na literatura, nos poemas, certo? Então, vamos agora para o teatro no século XX, né? Já agora mais recente. Então, a partir do realismo e naturalismo, o teatro evoluiu e se torna um instrumento de discussão e crítica da sociedade. Mesmo com a falta de preocupação da reprodução da realidade nos cenários e figurinos, os temas tratados ilustram a realidade social. O teatro, nessa época, trabalha questões políticas e questões que refletem criticamente aspectos da sociedade vigente, certo? Bem, e hoje, né? Ou na contemporaneidade, né? Como o teatro se encontra? Bem, dá para perceber que com tantas influências, o teatro de hoje é uma arte muito rica. Existe a ópera, o teatro de bonecos, que conquistou muito as crianças, né? Principalmente. Adulto gosta, mas criança com certeza gosta de teatro de bonecos. Os musicais também, principalmente os musicais infantis, né? Infanto-juvenil também. O teatro em espaços alternativos, então o teatro não está preso só àquele espaço teatral da estrutura física do teatro. Ele foi para as ruas, para as praças, para lugares alternativos também. Né? Então, entre outras mudanças também que ocorreram dentro dessa questão do teatro. Então, quando apareceu o cinema, por exemplo, há mais de 100 anos, muita gente previu o fim do teatro. Falavam que o cinema iria substituí-lo, porque podia criar histórias com muito mais semelhança com a realidade. Bem, ainda bem que isso não aconteceu, né? E nós temos o teatro aí até os nossos dias. O teatro e o cinema funcionando ao mesmo tempo. É claro que a gente sabe que o teatro, de certa forma, ele também não continuou sendo tão acessível a todas as pessoas, né? Muita gente não tem muito interesse no teatro, mas eu quero desafiar você. Quando souber de um teatro, assista, porque você vai gostar, certo? Vamos para a nossa atividade criativa? Bem, antes eu quero relembrar com você vamos dizer assim, esse fio histórico sobre a evolução do teatro, né? Nós falamos sobre o teatro na pré-história, o teatro na Grécia, o teatro romano, o teatro medieval, o teatro no Renascimento, o teatro no realismo e naturalismo, o teatro no século XX e o teatro hoje ou o teatro contemporâneo, certo? É claro que ainda tem muita coisa para falar, mas vamos ficar por aqui, tá bom? Aí, a nossa atividade é o seguinte, você vai fazer uma linha do tempo ou um mapa mental do que você aprendeu sobre cada momento da história do teatro, né? Lembra aí, eu deixei aí uma coluna aí ao lado para você lembrar todos os momentos que nós falamos a respeito deles, certo? Veja esse exemplo sobre uma linha do tempo. Você vai colocar, começando desde o teatro lá na pré-história, né? O teatro primitivo. E aí você pode, na sua linha do tempo, colocar um desenho, recortar uma imagem, colar ali, e você vai preenchendo e falando um pouquinho sobre cada um desses períodos, certo? Essa será a sua linha do tempo que você vai fazer no seu caderno. Se você optar por fazer o mapa mental, eu trouxe esse aqui só para você ter uma ideia, né? Você coloca a palavra teatro bem no centro, que chame bem atenção, e aí você vai colocando o teatro na pré-história, o que mais você gravou sobre o teatro
primitivo, o teatro na Grécia, e você vai acrescentando e colocando umas setinhas e fazendo assim o seu mapa mental. Isso vai ajudar até você a compreender todo esse processo que durou todo esse período e persiste até os dias de hoje, tá certo? Então, essa é a nossa atividade criativa. Espero que você use bastante da sua criatividade, faça desenho, faça setinhas, faça uma coisa assim bem colorida, tire a foto da sua atividade quando você concluir. Se você quiser fazer outras pesquisas, você também pode. E aí, com a sua atividade concluída, você tira uma foto, envia para o seu professor, tá certo? E se você tiver mais alguma dúvida, reveja as nossas aulas, entre na plataforma Eduque e veja novamente a nossa primeira aula, essa segunda parte, tá bom? E aí você vai fazendo as suas anotações, certo? Conto com você, eu já te agradeço por nos acompanhar, por estar assistindo às nossas aulas. Fique bem, se cuide, cuide da sua família e tudo vai dar certo. Vamos torcer para logo, logo estarmos juntos novamente em sala de aula. Tchau, gente, e até o próximo encontro.